Prezados amigos, mais uma vez encontro-me aqui com a finalidade única de falar sobre a vida, o nascimento de Jesus. Em verdade, a manifestação de Jesus no vosso orbe se efetuou de acordo com um plano minucioso, delineado antecipadamente pela engenharia sideral, no qual foram previstas as principais etapas das descidas e suas decorrências de sua vida física no tocante à arregimentação de seus apóstolos e outros discípulos. Tudo foi estudado para se realizar no tempo psicológico exato, visando ao melhor aproveitamento espiritual da estada do Mestre junto à humanidade. No entanto, malgrado a tarefa messiânica deliberada pelo alto, Jesus teria de concretizá-la mediante a sua própria capacidade, a sua inteligência e a sua renúncia, e até pela sua resistência orgânica, a fim de não sucumbir antes do prazo. Ele não teria de submeter-se a um determinismo fatal que o transformasse num simples autômato movido por cordéis no mundo oculto. Porém, mobilizado todos os seus recursos espirituais de modo a se cumprir o programa heróico que aceitara em sua sã consciência. Apesar de lhe serem programadas as fases de maior importância na sua existência humana, isso foi apenas uma coordenação de fatos de maior relevo quanto ao sustentáculo da obra evangélica, sem jamais anular o seu esforço próprio. Felizmente, o mecanismo sideral funcionara a contento, embora os seus responsáveis tinham enfrentado problemas graves, imprevistos e perigosas ciladas satânicas feitas pelos próprios espíritos, maus. Quer dizer que, como em tudo que é feito de bom, para as pessoas sempre tem aqueles que estão contra, que lutam para derrotar, para derrubar. Agora vocês fazem ideia quanto não deve ter ficado, então, naquela época, fazendo de tudo para que Jesus não se acertasse, para ele caísse em tentação. E graças ao esforço e devotamento incompreensível para os terrícolas, o sublime peregrino, descida das regiões mais excelsas, alcançou a face do orbe terráqueo no tempo previsto. Assumindo a posse de seu delicado instrumento carnal, ele iniciou a sua viagem messiânica pelo deserto da incompreensão humana, culminando em sacrificar sua própria vida para redimir os seus irmãos encarnados. Desde a formação do planeta Terra, os sociólogos siderais previram o esquema evoluído do orbe e, no tempo exato, a descida de todos os instrutores espirituais destinados a participar dos grandes eventos da sua humanidade. No desenvolvimento desse plano educativo e redentor, eles marcaram a época da conjunção de Saturno, Júpiter
e Marte. No signo de Píxis, a cobertura vibratória da descida do maior de todos os avatares, como foi Jesus. Então, o acasalamento no campo etérico dos 3 astros ofereceu na tela celeste, em tom vibratório ou suavidade astralina, que predispunham os próprios homens à expectativa de algo sublime e também esperançoso. Então, vocês estão vendo, gente, quanta coisa que teve que ser visto, programado, arrumado. Tem muitas coisas que nós não entendemos, né? Eu posso não entender, o outro que está ouvindo também não, mas são coisas que a gente já está se programando, ouvindo, que tudo tinha uma relação, tudo tinha uma certa visão, um certo conhecimento. E depois, devagarzinho, mesmo que a gente não esteja entendendo, a gente devagar vai se entrosando. Ah, era isso. Ah, era desse jeito, foi assim que aconteceu. E também é assim que nós aprendemos, gente. Observando, ouvindo, tirando conclusões, né? Mas não, há pessoas que criticam sem mesmo conhecer aquilo. E assim por diante. Bom, o excelso, né? O excelso esponsalício de Jesus com a Terra. Nessa época, a efusão etérica, astralina e mental da humanidade mais avançada desses planetas espargiam em uma vibração espiritual de natureza pacífica, de terna emoção e misteriosa ansiedade sobre os homens. Em verdade, cumprira-se a profecia. O Avatar, o Messias entrevisto tantas vezes pelos profetas do Velho Testamento, atingira a crosta material depois de um inconcebível esforço de alta redução, dependendo em alguns séculos. Olha, gente, quanto tempo que foi, né? Porque ele tinha que passar por muitos sacrifícios para poder vir no nosso planeta. Em alguns séculos, então, a fim de iniciar a sua romaria sacrificial para a sua redenção, para que fosse usado na redenção dos seres da Terra, né? Dos terrícolas, né? Dos terráqueos. Então foi despendido todo esse esforço por Jesus. Assim foi calculado o tempo exato em que se daria esse esponsalício desse trio planetário quando a Terra ficasse sob influência do magnetismo suave do signo de Píxis, para então baixar o Messias e estabelecer um novo código espiritual de libertação dos terrícolas. E Jesus foi eleito para entregar pessoalmente o Evangelho e entregá-lo ao homem, a fim de ajudá-lo a resistir aos impulsos da animalidade e prepará-los para o fim dos tempos em que já viveis. Realmente, são decorridos 2000 anos, mais, né? Na época que agora nós estamos falando, porque isso daqui que o Ramatiz falou foi há muito tempo. Então vejam bem, e a humanidade terrena
vive a época perigosa e também definida por João Evangelista, a besta do Apocalipse. A besta apocalíptica representa, pois, a alma global e instintiva de todas as manifestações desregradas. Ela age sorrateiramente nas criaturas negligentes e sempre lhes ajusta emoções que incentivam a corrupção e a imoralidade geral. Vocês podem ver bem. Não precisa nem ligar a televisão, não precisa procurar na internet, nem no celular, seja onde for. O que está ocorrendo exatamente hoje, agora, nesse instante, com todos nós aqui nesse planeta. Nossa, é o fim do mundo, uns dizem. Nossa, o que será que aconteceu? Por que será que está acontecendo? E assim por diante. Isso daí já foi visado, falado, sacramentado. A encarnação de Jesus na Terra foi prevista e fixada durante a elaboração do grande plano, atualmente em transcurso no universo. A administração sideral, então, cogitou dele eleger um espírito da esfera dos amadores, mais tarde conhecido como Jesus de Nazaré, a fim de cumprir a ação redentora sobre a face da terra na época aprazada. Então, como Jesus, tem muitos espíritos, como eles dizem aqui, da esfera dos amadores, onde ficam espíritos desse tipo de Jesus, na qualidade de anjos, e espíritos que estão sempre se movimentando, sempre visando o bem, correndo atrás daquilo que é certo, daquilo que é justo, e fazendo, se sacrificando, né? Como fez Jesus, como fez nosso querido Jesus. E, como eles, muitos por aí, como falei, não é só, eu espero que vocês tenham entendido que eu estou falando, gente, porque muita gente, muitas mesmo, pensam que só existe o nosso planeta no ar quando se perde de contagem de tipos de planetas, sóis, satélites, né? Muitos evoluindo, outros já se acabando e assim por diante. Então nós não somos o homem, não, o único vivente. Nós somos uma gotícula diante desse universo maravilhoso do nosso Pai. E contudo, nós vamos presenciando, pensando, escutando, né? Nas palavras de Ramatiz. O que aconteceu? Quanta organização, quanto preparo se ministrou para que o mestre pudesse, né, de uma maneira maravilhosa, vindo ajudar o terrícola. Então, até uma próxima, que o nosso Pai esteja com todos.